Recentemente, a internet tem sido inundada com notícias e especulações sobre a reconstrução do Terceiro Templo em Jerusalém e os impactos que isso poderia ter na humanidade, especialmente porque esse evento está relacionado ao cumprimento de várias profecias, inclusive aquelas que mencionam o fim dos tempos. No entanto, juntamente com informações verdadeiras e relevantes, começaram a circular diversas fake news que não apenas desinformam, mas também alimentam preconceitos e estereótipos, principalmente em relação às religiões. Isso pode gerar consequências negativas para uma região que já foi e ainda é palco de muitos conflitos. Por essa razão, decidimos criar este vídeo. Hoje vamos esclarecer o que realmente se sabe sobre a construção do Terceiro Templo, por que líderes religiosos acreditam que ele pode ser construído em breve e quais serão as repercussões para o Estado de Israel e para o mundo. Além disso, vamos explicar como isso está afetando o atual cenário político da região e o que podemos esperar para o futuro. Nos próximos anos, é fundamental compreender por que a construção do Terceiro Templo em um local específico é tão significativa para os judeus. A explicação remonta aos primórdios da tradição judaica. Quando Deus entregou a Moisés as tábuas das leis que seu povo deveria seguir, ele ordenou a construção de uma arca para guardar essas tábuas, que simbolizaria a aliança entre Deus e a humanidade. Por esse motivo, essa relíquia é chamada de Arca da Aliança, sendo um objeto de extrema importância, possivelmente o mais sagrado do mundo. A arca não poderia ser manipulada ou armazenada de qualquer maneira, mas sim de acordo com as diretrizes dadas pelo próprio Deus. Assim, durante séculos, ela foi mantida em tendas e tabernáculos, que eram as estruturas utilizadas pelo povo naquela época. Essa situação mudou apenas durante o reinado de Davi, escolhido por Deus para liderar as tribos de Israel. Davi estabeleceu Jerusalém como a capital de seu império e decidiu construir um templo digno para abrigar a arca. A aliança não apenas exigia um local adequado, mas também uma estrutura que atendesse às necessidades de adoração da relíquia. Embora Davi não tenha conseguido concluir esse projeto, seu filho, o rei Salomão, o fez. Por isso, a primeira versão do Templo de Jerusalém é frequentemente chamada de Templo de Salomão. O local era imponente, repleto de objetos sagrados e com elementos que facilitavam as práticas religiosas dos judeus. No entanto, o edifício foi totalmente destruído em 586 a.C., durante o cerco de Jerusalém, liderado pelo imperador babilônico, Nabucodonosor II. Esse evento é mencionado tanto nos textos sagrados do judaísmo quanto do cristianismo, além de ser documentado em várias fontes históricas encontradas por pesquisadores, o que torna este acontecimento um consenso entre cientistas e religiosos atualmente. Após a queda, muitos judeus foram capturados e escravizados, mas conseguiram se libertar da opressão babilônica por volta de 516 a.C., quando iniciaram a construção do Segundo Templo, que perdurou por um bom período. Quando Cristo veio ao mundo, ele pregou e ensinou em diversos locais, incluindo o templo. Entretanto, o edifício foi novamente destruído em 70 depois de Cristo, durante a Primeira Guerra Judaico-Romana. Herodes, que era o rei da Judéia e representante do Império Romano, mandou remodelar o templo para agradar Júlio César. Os judeus, considerando isso uma profanação de seu lugar sagrado, se revoltaram, o que levou à guerra e à destruição do templo. Desde então, os judeus têm esperado, desejado e lutado pela construção da terceira versão de seu templo sagrado, uma aspiração que já dura quase 2000 anos. Mas por que ainda não conseguiram? O rei Salomão não escolheu um local qualquer para erguer o templo. Ele foi construído no Monte Moriá, o mesmo local onde Abraão estava prestes a sacrificar seu filho
antes de ser impedido por Deus, tornando-se o pai da fé da religião judaica. Essa narrativa é relevante não apenas para o judaísmo, mas também para o cristianismo, que compartilha essa mesma base. Teologicamente, até o nascimento de Cristo, a figura de Abraão também é considerada fundamental no islamismo, que o vê como um patriarca que está no início de suas tradições. Essas três grandes religiões monoteístas compartilham uma crença na sacralidade do território que habitam, o que explica os numerosos conflitos que ainda ocorrem na região hoje. Não vamos nos aprofundar nos detalhes históricos dessa disputa, mas é importante destacar que essa área esteve em disputa ao longo dos anos. Jerusalém foi dominada por muitos povos, incluindo os romanos, o Império Bizantino, muçulmanos e cristãos. Durante o período em que os muçulmanos tiveram pleno controle, construíram 2 edifícios de grande relevância para sua cultura e religião: a Mesquita de Al-Aqsa e o Santuário da Cúpula da Rocha, que se encontra exatamente no local onde antes estava o templo judaico. A ancestralidade de Abraão é, portanto, significativa para as duas religiões, tornando a resolução desse conflito uma questão complexa. O terceiro templo ainda não foi construído porque o local destinado à sua edificação, algo indiscutível para os judeus, está ocupado há mais de 1.300 anos, um período muito maior do que o retorno dos judeus às terras de Israel. Para complicar ainda mais a situação, a área onde se localizam a Mesquita de Al-Aqsa e a Cúpula da Rocha atualmente é controlada por Israel. Inicialmente, quando o Estado de Israel foi criado em 1948, essa região, que corresponde ao lado oriental de Jerusalém, pertencia à Jordânia. No entanto, após a Guerra dos 6 Dias, em 1967, ela foi anexada pelos israelenses, juntamente com uma parte significativa da Jordânia. Isso resultou em um cenário em que Israel dificulta o acesso dos muçulmanos à mesquita, enquanto o povo islâmico restringe a entrada de judeus e cristãos em seu santuário sagrado para orações ou visitas. Portanto, é muito improvável que eles permitam a construção de outro templo no local, seja ao lado ou em substituição ao atual edifício de adoração. Isso simplesmente não vai acontecer. Isso pode acontecer, mas há vários locais que afirmam que o terceiro templo está sendo construído. A resposta para isso é tanto sim quanto não, pois a questão é mais complexa do que parece. Se tomarmos o termo literalmente, considerando a edificação de uma nova estrutura, ainda não há construção do terceiro templo. No entanto, atualmente existem várias iniciativas que buscam maneiras de viabilizar essa construção. Nesse contexto, o Estado de Israel não está diretamente envolvido, pois isso poderia gerar um conflito muito maior do que aqueles que já enfrentamos, uma vez que estaríamos lidando com uma instituição soberana respaldada por organizações políticas e militares, o que poderia resultar em uma grave crise diplomática ao se envolver diretamente em questões religiosas. Apesar disso, há diversos grupos, ONGs e instituições independentes lutando para realizar esse objetivo. Uma das organizações mais conhecidas e emblemáticas é o Instituto do Templo, fundado em 1987 e situado no bairro Judeu. Na cidade velha de Jerusalém, existe um instituto que acredita firmemente na viabilidade da construção do terceiro templo e, por essa razão, vem se preparando desde sua fundação. Em sua sede, que é um local relativamente restrito por questões de segurança, encontra-se a planta baixa do templo, bem como a maioria dos utensílios e ornamentos que farão parte dos rituais nas futuras instalações. Isso abrange altares desmontáveis, vestimentas, acessórios, instrumentos musicais, artigos religiosos e até o azeite, que será utilizado para acender o menorá, o candelabro de 7 braços
que é um dos principais símbolos do judaísmo. Vale ressaltar que um verdadeiro menorá, que pesa mais de 45 quilos e é feito de ouro 24 quilates, está exposto na praça principal do bairro judeu da cidade velha de Jerusalém, onde pode ser visto por todos que passam por ali. Portanto, se considerarmos esses preparativos, podemos afirmar que, de certa forma, o terceiro templo está sendo construído, pois muitos dos ornamentos e instrumentos necessários para seu funcionamento já estão prontos ou em processo de finalização. Os preparativos incluem até mesmo as pessoas que servirão no templo, como o sumo sacerdote, os sacerdotes e os levitas, que atuam como músicos. Eles já têm suas vestes prontas e realizam ensaios dos rituais periodicamente, mantendo viva a tradição e a esperança de que um dia poderão desempenhar suas funções em seu local sagrado. A atual repercussão do tema, com pessoas afirmando que a construção pode começar a qualquer momento ou que já foram iniciados os procedimentos, se deve ao fato de que, segundo a tradição judaica, o primeiro passo para a construção do templo é a realização de um ritual de purificação. Embora possa parecer uma tarefa simples, esse rito é extremamente complexo e já foi realizado apenas 9 vezes até hoje, a maioria delas durante a época de Moisés. Um dos aspectos mais complicados desse rito, conforme descrito na Bíblia, no capítulo 19 do livro de Números, é que para sua realização é necessário sacrificar uma novilha vermelha que esteja em perfeito estado de pureza. Ela não pode ter nenhuma mancha, nem mesmo em seus cascos, e nunca pode ter sido utilizada para trabalho. Qualquer esforço mínimo, por menor que seja, poderia corromper o animal, tornando-o inadequado para o sacrifício. A razão para tamanha especificidade é algo reservado a Deus e a Moisés, mas os judeus seguiram rigorosamente esses passos conforme a tradição foi transmitida de geração em geração. Contudo, como você deve imaginar, não é fácil encontrar um animal com características tão especiais, e o povo israelita continua esperando pelo surgimento desse exemplar, acreditando que isso será o primeiro sinal de uma nova era. O desejo pela realização desse rito é tão intenso que, no passado, houve tentativas de manipular geneticamente animais em laboratório para criar o exemplar perfeito, mas todas as tentativas falharam. Seria irônico produzir algo que depende da vontade de Deus em um ambiente de laboratório, não é? No entanto, em 2020, surgiu a notícia de que um fazendeiro cristão protestante do Texas, nos Estados Unidos, havia enviado a Israel 5 novilhas totalmente vermelhas, que nasceram em sua propriedade. O esforço para realizar essa empreitada foi extraordinário. O pecuarista afirmou que era seu dever ajudar no desenvolvimento do povo de Israel e, conforme noticiado, os 5 animais ainda permanecem em Jerusalém. Eles são regularmente avaliados por rabinos e outras autoridades religiosas para assegurar que são realmente apropriados para o ritual de purificação. Se esse ritual for realizado, segundo a tradição, a construção do templo poderá ser iniciada, o que indicaria que as profecias relacionadas a esse santuário, incluindo aquelas sobre a chegada do Messias e o começo do fim dos tempos, poderão se cumprir. Muitos acreditam que o ataque ao Al-Aqsa, perpetrado pelo Hamas em Israel no dia 7 de outubro de 2023, está ligado a essa situação, uma vez que o aparecimento das novilhas poderia ter gerado preocupações. O nome da operação refere-se especificamente ao território em disputa, o monte onde o terceiro templo será edificado. Até o momento, essa é a informação que temos. Obrigado por assistir, até a próxima.